Silvio Romano, Vessa, parece que no Rio querem liberar o público no estádio. Em São Paulo tem previsão? Em São Paulo não se fala muito disso, a prefeitura daqui, o governo de São Paulo, eles são mais firmes nesse sentido, né? Sempre foram desde o início aí da pandemia. Se a CBF quiser liberar público, vai precisar de autorização das prefeituras locais, né? Não é assim, né? Eu sei que esse movimento está começando lá no Rio de Janeiro, mas o Rio sempre está muito precoce, né? O Rio começou com muita coisa antes do que os outros, voltando muito antes do que os outros. Então, não me espanta que o movimento tenha começado lá no Rio de Janeiro, não. Não me espanta isso. Eu acho que vai ser, claro, um movimento que liberaria 30%, depois 50%, para depois o estádio cheio. E eu acho até que, se começando um movimento desse início de setembro, o campeonato vai até fevereiro, eu não duvido que até o final do campeonato ainda a gente tenha alguma parte de público, pelo menos uma parte do público no estádio, mas eu repito, precisaria ver esse lance aí de cada prefeitura é uma realidade, né? Como que São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande, Porto Alegre, enfim, cada, é, cada uma vai reagir de uma maneira, entendeu? Então, essa é uma dúvida que eu tenho também. De qualquer forma, os clubes seriam um aporte financeiro para os clubes, interessante, mas você tem que priorizar hoje a saúde das pessoas. Então, é uma equação difícil, cara. É uma equação difícil. O que eu acho assim, o Corinthians certamente está sentindo falta da sua torcida, o Corinthians está sentindo muita falta do ambiente da arena. O Corinthians, eu já falei isso daqui, o Corinthians contra o Fortaleza foi 1-1, ele jogou melhor no 1-1 do que no 3-2 do ano passado, quando ganhou o jogo. Então, o ambiente do estádio ajudou o Corinthians a ganhar aquele jogo, a colocar o Fortaleza lá para trás, a fazer o Corinthians empurrar o Corinthians para fazer o 3-2 e ganhar daquele Fortaleza que, para mim, o Corinthians jogou pior o ano passado do que este ano e foi 1-1. O 2-2 com o Botafogo, eu não sei se teria sido 2-2, eu não sei se o Corinthians não teria ido para cima do Botafogo, amassado mais o Botafogo, sabe? De verdade, eu não sei, cara. Então, o Corinthians contra o Palmeiras, para mim, na arena cheia, ele vai ser sempre favorito. Amanhã eu já não acho que o Corinthians é favorito, não. O Palmeiras tem mais time que o Corinthians, o Palmeiras tem mais elenco. Para mim, o time do Palmeiras é melhor do que o do Corinthians. Então, se tivesse com o ambiente da arena, isso daí eu relevo. O Palmeiras tem mais time que o Corinthians. Mas 11 contra 11 ali, sem o ambiente do estádio, sem aquela massa empurrando, que isso faz muita diferença. Quem vai em jogo sabe do que eu estou falando, e quem vai à arena sabe mais ainda do que eu estou falando. O adversário vai para o estádio já achando que o empate está bom. O adversário vai lá, fica muitas vezes recuado. Então, ele cria muito mais coragem. O Botafogo, ele talvez tenha sido o jogo que ele mais tirou as asinhas de fora desde que a arena existe. O Botafogo segue sem ganhar lá na Itaquera, não ganhou do Corinthians, mas a coragem que o Botafogo demonstrou sábado, ela não tinha demonstrado, o Botafogo não tinha demonstrado nenhum jogo do Corinthians lá em Itaquera. E isso, para mim, é a falta do ambiente do estádio, entendeu? O Curitiba também. O 11 contra 11, até o jogador ser expulso, o Curitiba estava jogando ali como se ele estivesse jogando no Couto Pereira, ali no CT dele. Então, essa ausência de público é muito preocupante, cara. É muito preocupante para o Corinthians. Vamos acompanhar um pouco mais, mas eu acho que o percentual de vitória do Corinthians, o percentual de pontos vai ser menor do que em outros jogos, entendeu? Do que em outros brasileiros passados. Vamos acompanhar, a gente vai trazer essa estatística aqui, mas eu tenho essa impressão. Então, para mim, o Corinthians amanhã não é favorito contra o Palmeiras, porque não tem a torcida do lado, e o Palmeiras, para mim, tem mais time que o Corinthians e vai jogar num ambiente vazio, entendeu?